Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Richard Deitão, palestrante, coach e radialista e tenho vivenciado o mundo da comunicação durante esses 20 anos como apresentador de rádios, em programas jornalísticos, musicais ou apresentação de programas esportivos ou então em palestras, cursos, cerimoniais, apresentação de eventos e muitas pessoas têm me perguntado como é que faz para vencer o medo de falar em público. Pessoas que têm esse medo que é o maior medo da humanidade. E foi pensando em ajudar essas pessoas e a você que tem o medo de falar em público que vou gravar uma sequência de vídeos sobre os segredos para vencer o medo de falar em público, como vencer o medo de falar em público. E neste vídeo eu tenho 3 dicas infalíveis para você vencer o medo de falar em público. Eu quero te perguntar, realmente você tem o medo de falar em público? Dá um branco na hora de uma apresentação? Trava quando você vai fazer um discurso? Quando você é chamado para falar em público, começa a tremer, a voz começa a gaguejar? Você não fica seguro para fazer uma apresentação? Foi pensando em você que eu trago agora 3 dicas infalíveis para você vencer o medo de falar em público. A primeira dica infalível para você vencer o medo de falar em público é você ter o desejo de falar, você desejar falar em público. Tem pessoas que estão numa reunião familiar e não têm o desejo de fazer exposição de uma opinião, de um conteúdo, de falar alguma coisa, contribuir até mesmo para aquele momento. Tem líderes na empresa que quando são chamados à apresentação de um projeto, querem fugir, se sentem totalmente obrigados a falar em público. Então, a primeira dica importante, você precisa desejar falar. Não é você ser um tagarela, é você desejar apresentar conteúdos importantes, é você desejar participar do ambiente familiar, conversando, desejando falar, apresentando suas opiniões. Muitas vezes estão até mesmo numa palestra, em um curso, e tem uma dúvida e fica com aquela dúvida guardada. Por quê? Porque não faz exposição, porque não deseja falar. O medo impede a pessoa de desejar falar. Um líder é chamado para apresentar um projeto numa empresa, mas se sente obrigado. Ele quer fugir, ele não está desejando falar, porque o medo impede a pessoa de desejar fazer exposição do seu projeto. Tem alunos universitários que têm desistido e impedido o seu crescimento profissional, porque quando vão para frente dos alunos, bate aquele medo e não se sentem desejando em falar. Ao contrário, se sentem obrigados e querem fugir e muitas vezes desista de falar em público. Então o primeiro passo é você desejar. Então memoriza comigo. A primeira dica infalível é você desejar falar em público. A segunda dica infalível para você vencer o medo de falar em público é buscar o conhecimento. Se você não tem o conhecimento do que você vai falar, como é que você vai fazer uma apresentação? Vai ministrar uma palestra? Vai fazer um discurso? É necessário conhecer o conteúdo, o ambiente, as pessoas onde você vai fazer a sua apresentação. Se você não tem o conhecimento do que você vai expor, você fica totalmente inseguro e não tem como você fazer uma apresentação. Pessoas assim vão fracassar. Pessoas que não buscam conhecer o que vão falar, o que vão apresentar, vão fracassar na sua apresentação. Qual é a escolha que você vai fazer? Você quer fracassar na sua apresentação ou você quer ter sucesso na sua apresentação? Então, para isso, você precisa utilizar a segunda dica infalível, que é buscar conhecimento do conteúdo, que é estudar, se preparar para que no dia você possa fazer a sua apresentação e obter sucesso, reconhecimento naquilo que você apresentou. E vamos agora para a terceira dica infalível para você vencer o medo de falar em público, que é a prática. Precisa exercitar. Desenvolver se desenvolve com a prática. Não perder a oportunidade de quando você for chamado para apresentar um projeto ou fazer um discurso, fazer a sua apresentação, você ir. Seja 3 minutos, 2 minutos, pouco tempo, muito tempo, mas não perca essa oportunidade. Vá para a prática. Você pode praticar diante do espelho, você pode praticar diante das pessoas que você conhece, você pode praticar no meio dos amigos, no ambiente familiar, fazer uma gravação no vídeo, mas você precisa praticar. Aproveitar as oportunidades que você é convidado para apresentar um projeto, para fazer um discurso ou uma apresentação. Você não pode perder essa oportunidade. Surgiu a oportunidade e você precisa ir. E eu estou me lembrando a primeira vez que eu fui convidado para falar em uma emissora de rádio. Há 20 anos atrás, aproximadamente, quando na verdade eu fui convidado para participar de um programa de rádio. Tinha aquele sonho de me tornar um comunicador, mas no momento, quando eu cheguei para falar no microfone, simplesmente travou, deu um branco, que eu não consegui nem fazer a leitura de uma matéria esportiva do Campeonato Brasileiro. Eram notícias esportivas e naquela oportunidade eu não tive a condição de falar. Me deu um branco total, fiquei tenso, nervoso, travou totalmente, mas eu não desisti. Eu comecei a perseverar na prática. Foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, comecei a praticar. Da mesma forma, quando eu fui apresentar um evento, que me colocaram para apresentar um evento,
Eu fiquei tenso, nervoso quando vi aquelas pessoas, mas não fugi. Comecei a praticar, fui perseverando, praticando, exercitando e me tornei um comunicador de rádio, palestrante. E eu te digo a mesma coisa, se você tem o medo de falar em público, o mais importante é você exercitar, é você praticar, você criar até oportunidades. Tá numa palestra, teve uma dúvida, surgiu a oportunidade, você pergunta. Tá num ambiente familiar, teve a oportunidade de você expor a sua opinião, de você exercitar a sua comunicação, a sua oratória, faça isso. E na primeira vez pode não sair muito bem. A primeira vez que eu falei no rádio não saiu bom, a primeira vez que eu fiz uma apresentação em público não saiu boa, mas você precisa vencer esse medo perseverando, praticando. Então vamos memorizar as 3 dicas infalíveis para você vencer o medo de falar em público. A primeira, desejo de falar. Você precisa desejar falar. A segunda, buscar conhecimento do conteúdo que você vai apresentar. E a terceira dica infalível é você praticar, perseverar na prática, exercitar. Pode ter a certeza, se você seguir essas 3 dicas infalíveis, você vai vencer o medo de falar em público. Muito obrigado por ficar comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. E não pense só em você, pense em muitas outras pessoas que você pode também ajudar, curtindo, compartilhando, se inscrevendo também do nosso canal no YouTube, comentando. Muito obrigado e até outra oportunidade.